Alô Brasil, Carlos aqui da Taniguchi Relógios. E para quem não conseguiu ver o Seiko de hoje, isso mesmo, nós vamos lá de Seiko hoje novamente. Hoje nós vamos contar, vou tentar recontar toda a história da Seiko, tá? Começando agora pela primeira parte de 1881, da fundação até 1934, quando morre o fundador Kintaro Hattori. Então, se você gosta dessa marca Seiko, acompanhe aí que a gente vai fazer uma breve história de todos esses 140 anos da história da Seiko. Eu já fiz esses vídeos antes de meses atrás, eu tinha feito todos esses vídeos. Porém, agora com essa nova tecnologia que a gente está implementando aqui, eu vou poder colocar fotos, vou poder colocar muito mais interação com vocês. Então, eu preferi começar do zero novamente, contando toda a história. Se você gostou da ideia, vai deixando o seu joinha aí, vai contando a história. Se você não me segue no canal, segue o canal aí. Se você não está inscrito no meu YouTube, inscreva no YouTube aí também, que vai ser muito legal ter vocês aqui com a gente para poder contar toda essa história da Seiko, tá? Para quem está chegando agora, hoje vai ser os 140 anos da Seiko. A gente vai contar um pouquinho da primeira parte aqui. Vamos lá? Vamos buscar aqui então. Para quem não conhece a Seiko, todo mundo conhece a Seiko. A Seiko é uma marca mundialmente conhecida aqui no Brasil. Ela é muito querida, né? Ficou um pouco tempo fora aqui do Brasil, tem algumas pessoas mais novas que não conhecem a marca, mas a marca Seiko é uma marca de respeito mundial. E ela tem seu nome já garantido na história devido aos acontecimentos que fizeram dela uma grande marca mundial, como o primeiro relógio quartzo do mundo. Eles também fizeram o primeiro cronógrafo automático do mundo, o primeiro cronógrafo automático a ir para o espaço. Também tivemos ali, ó, o primeiro relógio diver, tá, que bateu 1000 metros de profundidade, ele garantido 4000 metros de profundidade, também testados a toda a prova. Também foi, acho que, um dos primeiros relógios a subir o Monte Everest. Também ele frequentou a Antártica, isso mesmo, ele também teve nas expedições da Antártica. Então é um super relógio mundialmente conhecido. E toda essa história vai começar justamente no século XIX, isso mesmo, no século XIX começa, então, a introdução da Revolução Meiji no Japão. Para quem conhece um pouquinho de história da Revolução Meiji no Japão, então até então o Japão era dominado pelos shogunatos, né? Como é que ia ser os shogunatos? Eles seriam como se fossem pequenos reis de cada localidade ali, certo? E existia um imperador central. E com a Revolução Meiji houve uma abertura para o mercado internacional, e justamente também houve também a industrialização do Japão. É mais ou menos o que nós passamos aqui na década de 90, 80, 90, quando houve a abertura para o mercado internacional. O Brasil já estava industrializado, porém a gente acaba vendo uma tendência dos produtos internacionais entrarem no Brasil, né? Então isso aí começa em 1868, certo? E Kintaro Hattori, ele nasceu em 1860, então ele passou por essa transformação do shogunato para a era Meiji. E ele era um cara muito empreendedor, vamos dizer assim, que ele era um ótimo empreendedor, tá? Kintaro Hattori, hoje ele é conhecido como o rei dos relógios do Oriente, tá? E um dos lemas dele era assim: não se apresse e não pare. Então não adiantava você se apressar, correr todo ali e se estar sempre parando. Não, ele vai lento, vai calmo, mas não pare nunca. Não se apresse, vá no seu tempo, mas nunca pare. E é justamente por isso que a gente vê que a Seiko está numa evolução constante. Eu acho que seguindo esse lema do Kintaro Hattori, né? Eles nunca param, sempre desenvolvendo tecnologia nova. Sempre, você vê que eles não param de inventar coisas diferentes, né? Então é impressionante que a Seiko, ela, depois da década de 60, ela começa a ter uma expansão muito grande mundialmente, justamente por estar sempre apresentando novidades, não só novidades de design, mas também novidades de máquina, novidades como é que eu vou dizer, experiências diferentes, né? Nós tivemos LCD, nós tivemos o quartzo, nós tivemos o GPS global, nós temos os spring drives, os automáticos. Então existe uma série de coisas que a Seiko vem implementando ao longo dos tempos, que a gente vai vendo que eles seguem justamente a cartilha de Kintaro Hattori quando ele resolve fundar a Seiko.
tá? Ele nasceu em 1860 e já aos 11 anos de idade ele já trabalhava fora, isso mesmo, com 11 anos ele já trabalhava fora e aos 13 anos ele já decidiu que ele queria ser um relojoeiro. Com 13 anos de idade ele já queria ser um relojoeiro e para isso ele abandonou a loja que ele trabalhava desde os 11 anos e foi trabalhar na loja de relógios Kameda no Japão, tá? Lojas de relógios Kameda no Japão, onde ele, juntamente com o Sr. Sakata, ele acabou aprendendo muitas coisas sobre a relojoaria com o Sr. Sakata. Só que quando ele entrou na loja Kameda, pouco tempo depois que ele entrou, a loja Kameda ela chegou à falência, ela faliu. E uma das coisas que são ditas de pai para filho dentro da família aqui do Hattori é que quando o Kintaro Hattori soube que o Sr. Sakata havia falido, então o Kintaro Hattori foi até ele e ele ofereceu todas as suas economias, tá, pro dono da loja dos relógios Sakata, justamente para que uma maneira de agradecer todo o ensinamento que ele passou pro Kintaro Hattori. Então Kintaro Hattori, além dele ser um cara extremamente íntegro, ele mostrou também a sua gratidão, ele não esquecia de quem ajudava ele. Então justamente por conta disso ele foi ao Sr. Sakata e deu todas as suas economias, porque ele já estava juntando dinheiro, então inclusive para poder tentar abrir a sua própria loja, né? E mais na década de 1870 a economia japonesa estava muito debilitada devido à abertura política e econômica do Japão. Então as empresas japonesas passavam muitas dificuldades e a loja Kameda inclusive chegou à falência, juntamente com a loja de relógios Sakata foi à falência, e com isso Kintaro Hattori não deixou de prestar a sua gratidão, mostrar sua gratidão por esse ofício ensinado pelo Sr. Sakata. E isso aí é contado, inclusive no Museu da Seiko eles colocam esse quadro aqui que representa então Kintaro Hattori oferecendo então o dinheiro que ele tinha para o Sr. Sakata. Beleza? Então vamos lá, vamos continuar então, continuando a peregrinação do Kintaro Hattori. Em 1877 então, e como ele já não tinha mais como trabalhar na loja Sakata, né, em Kameda, então o que ele fez? Ele pegou e começou a atender em casa, ele começou a consertar os relógios em casa, isso com apenas 17 anos, tá? Em 1877, com apenas 17 anos, ele atendia, ele abriu uma banquinha na casa dele, ele consertava os relógios na casa dele, certo? E com isso ele ia atendendo alguns clientes ali na sua banquinha em casa. E o engraçado é que com esse trabalho aí, trabalhando em casa, ele conseguiu juntar um pouco de dinheiro e então, 3 anos depois, em 1881, ele consegue fundar então a Kei Hattori Company. Aos 21 anos de idade, ele abre a Kei Hattori, que é a base de toda a Seiko. Então, em 1881, tá? A gente vê que o Kintaro Hattori então começa a fundação o início de toda essa corporação Seiko, que hoje é uma corporação mundial e existem amantes espalhados pelo mundo inteiro, tá? E em 1881, depois de fundado isso, ele viu que só consertar não ia dar certo, então ele teria que vender também. Então em 1885 ele fecha negócios ali para começar a representar algumas marcas estrangeiras, para começar a vender em Tóquio algumas marcas estrangeiras também, e consegue também um ponto num local mais central de Tóquio, onde hoje é perto ali onde que hoje tem a Torre Mako, tá? E você vê como é que é a evolução dele, tá? Como é que ele pensava um pouco, sempre mais pra frente. Ele não queria só ficar consertando, ele queria vender relógios também. Ele não queria só vender relógios, ele queria fabricar relógios também. Então com isso, ele traz ele vai numa visita que ele fez, se não me engano, pra Kobe, né? Onde era o centro de distribuição, porque o porto de Kobe é onde chegavam os relógios suíços e tudo mais. O Yosaka e Kobe, ele foi pra lá e ele viu que era possível construir relógios. Então ele se alia, ele contrata então Tsuruhiko Yoshikawa, isso mesmo, é Tsuruhiko Yoshikawa. Esse senhorzinho aí da foto aí, ele foi o engenheiro responsável
pela Seiko. Então, em 1892, quando os Kintaro Hattori, juntamente com Tsuruhiko Yoshikawa, fundam a Seiko, né? A Seiko Company, a Seikoachi, tá? A Seikosha, então vamos lá, Seikosha, tá? Eles começam com Tsuruhiko Yoshikawa, com mais 12 colaboradores, eles começam a fabricar então relógios de parede. Esse relógio de parede ali no meio ali é um dos primeiros a serem fabricados pela Seikosha na época, tá? Em 1895 ele então produz o primeiro relógio de bolso, que é o Timekeeper. E se vocês olharem, todos os relógios possuem nomes americanos, eles não possuem nome, não tem escrito Seiko lá, é Timekeeper, tá? Então eles vão colocando nomes americanos, eles não colocam nomes japoneses por enquanto, certo? E em 1899 eles embarcam então nos despertadores também. Cabe salientar o seguinte, que todos esses relógios aí, fabricados pela Seiko até então, eram todos com máquinas geralmente suíças, tá? Então eles traziam as máquinas da Suíça, faziam a caixa de madeira no Japão, no caso da caixa do relógio de parede, montavam e acabavam vendendo no mercado japonês. Tudo isso ajudou muito a Seiko ganhar mercado, porque o que eles faziam? Como aqui no Brasil, por exemplo, quando a gente importa os maquinários, trazem as peças separadas, montam no Brasil, a gente não paga uma certa taxa de IPI. Lá no Japão também havia incentivos para a criação de empregos e por conta disso a Seiko acaba começando a fabricar e começava a ter um preço mais acessível para o público interno, para o público japonês. E com isso eles começaram a ganhar mercado justamente com essas inovações que Kintaro Hattori ia trazendo para dentro da Seiko. Uma coisa interessante é que isso aí aconteceu tudo no século XIX, nós não chegamos nem no século XX ainda, tá? Vamos lá, vamos continuar agora. Aí, isso aí daí em 1800, tá? Deixa eu pegar aqui, 1895, isso mesmo, 1895, nós já temos ali a Torre Mako, a Torre Mako, tá? Que onde fica hoje a atual Torre Mako, é o mesmo local. Tá? É o primeiro prédio onde a Seiko foi construído, a Seiko construiu para poder revender não só relógios, mas também produtos estrangeiros, produtos importados, tá? Produtos de, como é que eu vou te dizer, de marca, tá? Produtos de marca, produtos de grife, eram vendidos nessa torre aqui, onde foi construído no centro de Ginza, tá? E já do lado esquerdo ali nós temos a fábrica, uma foto da fábrica da Seikosha, ali se vocês olharem ali tem os ideogramas japoneses escritos ali na frente do prédio, e ali está escrito Seikosha, tá? Em três ideogramas ali na vertical ali, aqui escrito Seikosha. E essa foto é de 1897, então você já vê que a Seiko já começava a ser grande no século XIX, dentro do Japão já começava a ser muito grande. Só que daí, entrando no século XX, nós temos a primeira grande guerra envolvendo dois grandes países, que era o Japão e a Rússia, isso em 1904 e 1905, tá? Em 1904 para 1905 nós temos a guerra russo-japonesa, tá? Onde o Império Japonês resolveu então afrontar o Império Russo, que os dois estavam querendo expandir o seu território, e com isso meu Deus do céu, a Rússia tentava invadir o Japão tentava invadir a Rússia, e nisso aconteceu a guerra de 2 anos ali entre Rússia e Japão. E nesse período a gente tem ali a Seiko sendo confiscada pelo Império, pelo governo japonês, né, pelo exército japonês, onde ele foi confiscado as máquinas para que eles pudessem fazer balas de fuzil. Isso mesmo, a pontinha ali da bala de fuzil ali era feita ali na Seikosha. Só que houve uma grande expansão quanto a isso, porque a Seiko, quando eles tiveram que fazer esse tipo de produção em massa para o exército japonês, eles acabaram ganhando um know-how muito interessante, porque isso ajudava muito a Seiko a quebrar um gargalo que já existia há muito tempo na produção de relógios, que era a produção dos eixos, ou a produção do eixo do relógio, né? A produção de algumas peças do relógio
que exigiam o corte em tornos, tá? Então isso acontecia o seguinte, quando você produzia, digamos, 100 caixas de relógio, você conseguia produzir 10 eixos. Por quê? Porque era uma peça muito delicada e você não conseguia produzir em grande escala. Então era mais ou menos, era um gargalo tão grande que a Seiko não conseguia, em nenhum lugar do mundo conseguia vencer essa barreira. E com esse know-how que eles ganharam do exército japonês, eles conseguiram então construir a primeira linha automática de pinhão ou de eixos, tá? Do mundo. Então eles construíram uma linha automática. Então ali entravam os fios ali, eles iam produzindo em larga escala os eixos de relógio. E qual que foi a grande vantagem disso tudo? A grande vantagem disso tudo foi que eles puderam aumentar a produção sem aumentar tanto o preço do relógio, tá? Porque veja bem, se você só pode produzir 10, tem que contratar a segunda pessoa. Não, dessa vez não precisa contratar a segunda pessoa. Eu posso, com a mesma pessoa, fazer mais eixos. Então, com isso, acabava ganhando muita agilidade na produção dos relógios, tá? E com isso, aí aconteceu o que a Seiko queria. A produção em massa trouxe um relógio barato que podia competir e ganhar todo o mercado japonês, que é o Empire de 1909. Esse Empire de 1909 aqui, conhecido, um relógio muito conhecido no Japão, tá? Porque ele ficou em produção até 1934, se não me falha a memória, durante 26 anos ele ficou sendo produzido, esse Empire, tá? Desde 1909 até 1934, são 26 anos de produção. E com isso, com esse relógio, eles conseguiram conquistar 60% do mercado japonês. Isso em 1911, eles já tinham 60% do mercado japonês, isso incluindo os relógios produzidos no Japão e os relógios produzidos na Suíça. Para você ver como é que o japonês já começava a acreditar na marca, num relógio japonês. Então já começava a ter uma venda muito mais acirrada dos relógios japoneses ali no Japão, chegando a conquistar 60% do mercado japonês. E é lógico que em 1913, com a chegada dos relógios a pulso, no pulso e tudo mais, a Seiko também não ficava atrás e trazia o Laurel em 1913, que é o primeiro relógio de pulso japonês, tá? Além dele ser o primeiro relógio de pulso japonês, tá? Ele era um relógio pequeno, ele não era um relógio grande, ele só tinha 29 milímetros de diâmetro, tá? E o mostrador dele ainda era de porcelana, certo? E o calibre dele, apesar dele ser produzido no Japão, eles ainda utilizavam totalmente o projeto suíço. Então era um relógio, apesar de ser produzido no Japão, ele ainda tinha o DNA ainda suíço nesse relógio aí, tá? Vamos lá? Continuando agora, vamos continuar um pouquinho mais aqui pra frente, aqui, olha, nós temos ainda, olha só, ó, aqui, ó, tem uma foto aqui da visão panorâmica da Seiko, isso em 1920, olha só como que era grande a indústria de relógios da Seiko no Japão em 1920, tá? É uma visão panorâmica que eles fizeram aqui, isso aqui, essa foto também tá no museu, Seiko Museu lá em Ginza, tá, pessoal? Tá? Vamos lá, vamos continuar aqui, deixa eu buscar a próxima foto aqui, tá? Aqui eu separei bastante fotos aqui porque eu acho que é interessante, porque ilustra bem como é que a Seiko mudou bastante, certo? E agora, depois de toda essa conquista, né, eles já tinham chegado a 60% do mercado japonês, eles já tinham se tornado uma grande empresa dentro do Japão e tudo mais, e aí em 1923 nós temos o grande terremoto de Kanto, ou o Kanto da Shinsai, que eles chamam, né? Esse terremoto aí, ele chegou na escala de 7.9, na escala Richter, e durou entre 4 a 10 minutos, e teve ainda mais 57 tremores secundários. E o que isso aconteceu? A Seiko desmoronou. Realmente a Seiko desmoronou. Tá? Então a gente tem ali a cidade de Tóquio toda destruída, e com o terremoto, e não foi só o terremoto, por esse terremoto ter acontecido às 11 horas e 58 minutos, ou seja, perto do meio-dia, grande parte das mulheres nas suas casas estavam fazendo o almoço, e naquela época o almoço era feito em fogões a lenha,
e as casas japonesas eram todas de madeira naquela época ainda. Então com isso houve um grande incêndio, tá? E esse grande incêndio acabou ceifando a vida de mais de 140 mil pessoas, tá? E ainda para terminar ainda, fora ter morrido pessoas com o terremoto, ter morrido pessoas com o incêndio ainda, nós tivemos depois disso um tsunami que varreu basicamente toda a Baía de Tóquio ali, deixando muito poucos sobreviventes então naquela região, certo? E assim, uma das coisas assim que a Seiko guarda no museu é esse monte de sucata aqui, que está aqui no centro dessa foto aí. Você vê esse monte de sucata, são relógios que estavam dentro da Seiko ali, que acabaram, por conta do calor do incêndio, acabaram se fundindo e criando essa escultura, de certa forma, horripilante, né? Porque você veja bem que a Seiko, ela já tinha, por exemplo, dentro da Seiko, ela tinha mais de 1.500 relógios, tá? Que eram de clientes que estavam ali para ser consertados. Tinham muitos relógios ali, e desses relógios aí eles conseguiram resgatar essa escultura que está inclusive no museu Ginza lá da Seiko, que mostra a devastação desse grande terremoto de 1923. Mas como a gente gosta de falar que Kintaro Hattori, ele não era um cara fácil de desistir das coisas, ele sempre era um cara muito para frente, era um empreendedor nato. Ele então logo em seguida, em 1924, em 1923, logo depois do terremoto, então ele resolve reconstruir a fábrica, ele reconstrói a fábrica da Seikosha, e em 1924 ele traz então o primeiro relógio Seiko, tá? Por que eu digo que é o primeiro relógio Seiko? Porque é o primeiro relógio a estampar no seu mostrador a palavra Seiko, tá? Então esse aí é o primeiro relógio sendo produzido em 1924 com o logotipo Seiko. Já, lógico, o logotipo mudou muito durante todo esse período aqui de 140 anos, mas esse aqui a gente pode considerar que é o primeiro relógio com a marca Seiko carimbada ali no mostrador. Você pode notar que ele tem uma aparência muito próxima do Laurel, ele é muito próximo do Laurel, ainda continua com 2 pontos ali, o ponteiro de segundo na parte de baixo ali na posição 6 horas, e os ponteiros de hora e minuto na posição central, certo? E voltando então um pouco para a história ali, em 1924, depois de ter reconstruído toda a fábrica da Seiko, Kintaro Hattori ainda teve a ousadia de colocar num jornal de grande circulação que as pessoas que tivessem relógios a retirar com a Seiko, tinham mandado o relógio para a Seiko e o relógio foi destruído no incêndio, ele presenteou cada uma delas com um relógio novo da Seiko, tá? Então mostrando também que ele era um homem de palavra, além de ser íntegro, era um homem de palavra. Ele não queria que essas pessoas tivessem esse prejuízo por conta que já que o relógio estava em responsabilidade de Kintaro Hattori, tá? Ou seja, da Seiko, né? Então, aí depois de 1924, nós vamos dar um salto aí para 1929, quando a Seiko realmente consegue colocar o seu nome como um relógio confiável, preciso dentro do próprio Japão, porque ele acaba ganhando então o selo de Rail Clock, ou seja, relógio ferroviário. Eu coloquei um trenzinho ali só para vocês terem uma noção que era um relógio para os fins de trens mesmo, tá? Então, para quem conhece o Japão ali, para quem já ouviu falar sobre a cultura japonesa, sabe que o Japão é um país extremamente pontual. Como é um país extremamente pontual, nas placas do trem, por exemplo, eles não marcam 10 horas, eles marcam 10 horas e 4 minutos, 10 horas e 7 minutos, 9 horas e 58 minutos, e o trem chega exatamente nessa hora e sai exatamente nessa hora. Não tem como sair fora disso. Então, por isso mesmo que a ganhar o título de Rail Clock era uma grande vitória, um grande troféu para você ganhar esse troféu como Rail Clock, sendo autorizado a ser utilizado dentro das linhas férreas japonesas, tá? Então, por isso mesmo, a Seiko acaba ganhando então esse selo de Rail Clock, que continua até hoje, só para vocês terem uma noção, tá? Então, vamos continuando aqui. Agora,
antes de finalizar aqui, vou mostrar para vocês aqui a foto então. Então depois de terremoto de 1923, nós temos a Torre Mako lá, que ela tinha sido destruída e tudo mais. Então em 1932 eles reconstroem a Torre Mako agora com 6 andares, tá? E ali onde que está justamente o Museu da Seiko, ali também em Ginza. Tá? E em cima de tudo ali a gente vê a Torre Seiko, tá? A torre com relógio Seiko ali. Ele tem um padrão meio europeu já, a construção, e hoje ainda é um dos últimos prédios no Japão, ali em Ginza, que possuem esse acabamento europeu ainda em pé lá no Japão, certo? E ali do lado esquerdo ali a gente pode ver então a fábrica da Seiko em 1930, isso mesmo, a fábrica da Seiko também, depois do incêndio, eles tiveram que reconstruir, então reconstruíram agora com linhas modernas e tudo mais, com material moderno, onde eles puderam aprimorar ainda mais o crescimento dos seus relógios, tá? A Torre Mako ali foi construída foi finalizada em 1932, a gente pode considerar que foi um dos últimos feitos do Kintaro Hattori, porque Kintaro Hattori, aí depois de ter terminado essa Torre Mako em 1932, em 1933 ele se acometeu de uma doença. Tá, eu não consegui descobrir que doença que é, pesquisei e tudo mais, mas infelizmente não diz qual doença que ele tinha. E ele se acometeu de uma doença e em 1934 a gente perde Kintaro Hattori, tá? Kintaro Hattori, ele foi o fundador, um grande filântropo, tá? Japonês. Ele também ele não pensava somente na construção da sua riqueza, também ele pensava muito no crescimento dos seus colaboradores, tanto é que durante muito tempo ele criou uma escola dentro da própria Seiko para que seus colaboradores pudessem estudar dentro da escola e aprender aprender japonês, aprender a ler, escrever, aprender a fazer contas. Ele conseguiu fazer com que os seus colaboradores pudessem estar, como é que fala? Soubessem, como é que vou dizer, ler e escrever, né? Então ele era um cara muito voltado, porque ele acreditava o seguinte: se o ser humano progredisse, com certeza todos progrediriam. Então com isso ele educou não só os seus colaboradores, mas também começou a ajudar várias e várias instituições dentro do Japão. Então o Kintaro Hattori, ele marcou época não só por conta dos seus grandes relógios, mas também pelos seus feitos como homem e como um grande japonês. Tanto é que hoje ele é conhecido no mundo inteiro como o rei dos relógios do Oriente, tá? E eu vou terminar minha live por aqui, mas antes de terminar minha live, eu vou deixar para vocês aqui, olha, o que vem por aí na semana que vem. Na semana que vem, no próximo capítulo, a gente vai estar falando sobre a Segunda Guerra Mundial ali, isso mesmo, os kamikazes, tá? Nós também temos a criação da Seiko Sua, tá? Então a divisão mais tecnológica da Seiko. Nós também temos ali a grande briga entre a Daini e a Epson. Isso mesmo, a S2 e a Epson começa já no capítulo que vem. E as grandes inovações que a gente teve durante a década de 50 ali. Inclusive ali vocês podem notar ali o Magic Level, né? É o sistema de cordas que a Seiko inventou. Esse aí é o sistema Magic Level. Não sei se vocês já tinham visto isso, mas é muito legal, eu achei legal, então eu falei, vou colocar ali para vocês pudessem também participar e olhar como é que funciona um sistema de corda do relógio Seiko. Inclusive esse sistema ainda são utilizados até hoje, tá? É muito interessante esse sistema aí. Se você gostou dessa live de hoje, se você gostou, quer saber um pouco mais, não esqueça de acompanhar semana que vem, sexta-feira que vem, a gente vai continuar a segunda parte dessa trajetória dos 140 anos. Eu acho que ficou muito mais didático, ficou muito mais participativo tudo essa aula diferente de hoje, porque ao contrário que eu só ficava falando e tentando explicar para vocês o que era, aqui através de uma simples foto, de um simples
de uma simples GIF, a gente consegue mostrar para vocês muito mais do que a gente imaginaria que poderia falar somente, mostrar somente falando, né? Então por isso mesmo agradeço a todos vocês que acompanharam até aqui. E semana que vem eu volto com mais e mais histórias da Seiko, tá? Contando a segunda parte dessa trajetória de 140 anos. Para quem não sabe, provavelmente domingo esse vídeo já vai estar no YouTube. Se você não assistiu tudo e quer assistir no YouTube, domingo já vai estar no YouTube também, tá? E se você tá no YouTube, tá me assistindo e quer me acompanhar ao vivo, eu tô no Facebook toda semana, todo dia lá, vai no Facebook também que a gente vai estar acompanhando todos os dias com vídeos de relógios legais novamente. Amanhã sábado não tem vídeo, segunda-feira eu volto com mais um Taniguchi Opina, beleza? Um grande abraço, um ótimo final de semana para vocês e eu volto semana que vem com mais um capítulo do Taniguchi Opina, depois quarta-feira com Oriente Taniguchi e na sexta-feira com mais um Seiko. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima!